Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa Caroline e a convite da Acrylex, hoje eu vim ensinar para vocês como fazer um espelho decorado usando aquele espelho laranja baratinho que você encontra em lojas de utilidades e mercados. Então já se inscreve aqui embaixo no canal, deixe o seu like e vem comigo para conferir essa ideia. Para fazer esse espelho, eu reaproveitei essa placa de MDF que na verdade era um fundo de um móvel velho. E aí comecei pintando com a tinta acrílica na cor branca, usando um pincel, mas pode usar o rolinho também. No meu caso, eu fui passando o pincel e depois fui passando o rolinho só para tirar as marcas das cerdas. Dei 2 demãos de tinta, esperei secar bem e ficou assim. Esse foi o espelho que eu usei, que é aquele espelho laranja bem conhecido e ele é bem baratinho, eu comprei em uma loja de utilidades. Ele tem vários tamanhos diferentes, mas esse que eu tô usando é o maior. Retirei a moldura, posicionei bem no meio ali dessa placa e fui medindo com a régua para deixar bem centralizado. Contornei o espelho usando um lápis. E aí, cortei algumas ripas de madeira, essas que eu tô usando são aquelas mais fininhas. Cortei elas formando uma moldura em volta do espelho, então eu medi ali o tamanho certinho, cortei, posicionei e fui contornando elas também com o lápis para fazer certinho os detalhes. Para fazer a moldura maior, eu usei uma ripa um pouco mais grossa. Cortei certinho, lixei, posicionei cada uma no seu lugar e aí sim fui contornando do mesmo jeito, só ali na parte de dentro, para poder delimitar na hora de fazer os desenhos com o stencil. Separei todas as ripas e o espelho para usar depois, porque eu ainda vou pintar elas. Para decorar, eu usei esses 2 modelos de stencil, esse que tem 3 desenhos, mas eu vou usar apenas um, e esse outro de canto. E aí pintei usando a tinta acrílica fosca na cor azul. Posicionei o stencil de canto ali no cantinho certinho, deixando um espacinho entre a linha que eu marquei, e fui usando um pincel chamado Pitois. Eu fui molhando na tinta, tirando o excesso no papel e batendo até preencher todo o desenho. Removi o stencil, posicionei do outro lado lá em cima e fui fazendo da mesma forma. Para o desenho ficar certinho e não ter risco de borrar, eu lavei o stencil para poder virar do outro lado. E aí posicionei desse jeito na outra ponta e fui pintando, dando batidinhas do mesmo jeito. Fiz o mesmo no outro canto, peguei o outro stencil, vou usar apenas esse desenho. Posicionei certinho ali, deixando centralizado, e aí fui pintando novamente. Dessa forma eu vou preencher todo esse espaço em branco em volta do desenho do espelho. Então você pode usar apenas um modelo de stencil ou vários. Se o seu desenho borrar um pouco, assim como esse último que eu fiz, é só vir com um pincel fininho e uma tinta da cor do fundo, nesse caso é tinta branca, e corrigir, que é super fácil, dá super certo. E a dica para não borrar assim como eu borrei é molhar o pincel na tinta, tirar todo o excesso no papel e vir só com um pouquinho de tinta mesmo e dando batidinhas, nunca passando o pincel, porque senão pode borrar mesmo. E aí todos os outros depois ficaram certinhos, perfeitos, seguindo essa regra. E aí eu fui usando esse mesmo molde, só virando ali, mudando a posição para preencher esses vãos que ficavam um entre o outro, preenchia, pintava, depois só virava e preenchia na parte de cima.
Para preencher esse espaço menor, eu usei um detalhe que tinha no stencil de canto. Fui pintando ali só um pedacinho e fiz o mesmo em todos os espaços. Esperei secar bem e aí sim eu vim com uma borracha para apagar a linha que eu tinha feito usando o lápis para ele não aparecer depois de pronto. Para pintar as ripas de madeira, eu usei o Betume Colors na cor Mahogany, que é um tom mais clarinho perto dos outros, é uma cor que fica linda, eu sempre uso ela em todas as peças que eu faço, eu acho que fica lindo. E aí fui colocando um pouquinho num pedaço de papel toalha e espalhando pela madeira, assim os veios vão ficar demarcados e a madeira vai ficar linda. Eu usei um pedaço de papel, mas você pode usar um pedaço de pano ou até mesmo um pedaço de estopa. Pintei todas as ripas e esperei secar bem. Para colar todas as ripas, eu usei a cola madeira, fui espalhando na parte de trás da ripinha e posicionei cada uma no seu devido lugar. Aí eu aproveitei também para passar na pontinha da ripa que eu tinha esquecido de passar antes. Mas o melhor mesmo é começar a colar as maiores de cima e de baixo para depois colar essas das laterais e passar a cola na pontinha delas. Assim, além delas ficarem coladas no fundo branco, ainda vão ficar coladas umas nas outras. Para colar o espelho, eu usei o adesivo instantâneo A3, que é super forte, eu sempre uso para colar os espelhos nas peças que eu faço. Então eu espalhei a cola na parte de trás e colei certinho no desenho ali que eu tinha contornado. Esse desenho eu não apaguei justamente para deixar o espelho certinho, eu apaguei apenas as linhas de lápis das molduras, porque aí já fica certinho, então foi só colar as ripinhas em volta do espelho que fica certinho. Esperei a cola secar bem e esse foi o resultado do espelho decorado. Ele fica lindo, essas molduras com betume em madeira deixam a peça mais bonita ainda com ar de rústico. E esse detalhe azul em stencil fica parecendo até que é azulejo português. Ele deixa a peça muito mais sofisticada e muito mais bonita. Olhando assim, nem parece que era aquele fundo de um móvel velho que iria pro lixo e sobras de madeira que eu cortei no tamanho certinho, né? Ainda por cima foi feito usando um espelho baratinho de loja de utilidade. E aí, você usaria essa peça de decoração com ar de sofisticado na sua casa? Me conta aqui embaixo se você gostou dessa ideia e o que você faria diferente nele para decorar a sua casa. E eu vou ficando por aqui. Um super beijão para vocês e fui, tchau, até a próxima!